Muito boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Vozes do IFE. E hoje estamos aqui com a professora Maísa. Obrigada pelo convite por estar aqui, Paulo. Eu sou professora do IFE já há 17 anos. Comecei no Instituto Federal do Piauí, mas aqui no Instituto Federal Fluminense eu já estou há 10 anos. Sou professora de Química, tenho uma trajetória aí pelos estudos em Engenharia Química e depois mestrado e doutorados nessa área específica de Química. Então, vim a fazer parte do corpo docente da escola para contribuir nessas áreas. É muito bom, né, o trabalho que você faz, né? E para quem não conhece o nosso podcast, né, a gente está trazendo um pouco sobre os projetos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos de Maísa, né? E para a gente começar, Maísa, eu queria que você contasse um pouco e explicasse os seus projetos. Né? Os seus projetos eles são voltados muito para a química inclusiva, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco quais são os papéis e os objetivos do projeto, né? Paulo, desde 2018 eu tenho me dedicado a entender um pouco mais, né, o que é esse universo da inclusão dentro da escola. Isso vem de encontro com essa demanda cada vez mais crescente, porque temos recebido os alunos com necessidades educacionais específicas na escola. Então, é um assunto novo, é um assunto que merece muita atenção, é direito desses alunos estarem aqui. E todos nós, comunidade escolar, a gente precisa se adequar para recebê-los, né? E existem várias possibilidades de adequação, desde a estrutura física da própria escola, até ao conteúdo e a metodologia das aulas. Então, assim, mais diretamente no que me compete aos projetos que eu tenho me dedicado, de 2018 para cá, a gente tem trabalhado bastante com a comunidade surda e também com outras necessidades específicas que surgem. Então, a gente tem procurado criar momentos, espaços, atividades que contemplem características desses alunos, né? Então, já tive, por exemplo, projeto para estudante surdo, onde a gente precisou criar já existia o atendimento bilíngue, mas a gente precisou oferecer esse momento. Então, o estudante vai para dentro do laboratório para ter momentos, vivências concretas, onde ele pode fazer experimentos, onde ele pode desenvolver alguma pesquisa específica que ele tenha maior interesse, onde a gente possa desenvolver material de apoio para o estudo desse estudante, que no caso dos surdos, ele é um público que precisa de uma gama de elementos visoespaciais para facilitarem o aprendizado. Né? Já tive projeto também para cegos, então aí a gente já sabe que para esse público, né, a gente continua precisando de materiais concretos, mas principalmente conhecer um pouco mais desse indivíduo, conhecer um pouco mais dessa necessidade para poder adaptar os materiais de estudo para ele. Isso entra como um projeto de pesquisa porque a gente vai fazendo propostas de acordo com que as demandas chegam e a gente vai comparando diferentes situações de aprendizagem, né? Nessa expectativa de adaptar conteúdo, tempo, espaço, vivência. Você falou que aqui dentro do Instituto Federal Fluminense você está há 10 anos, né? Isso, aqui no Fluminense 10 anos. E aí, você falou que 2018 para cá que você começou com essa demanda. Antes disso, você já notava que tinha essa demanda, que tinha alguns alunos que precisavam dessa necessidade? Essa demanda tem sido crescente, né? Os nossos números aqui, desde o que a gente recebe em termos de aluno interessado no nosso próprio processo seletivo, que já é um processo inclusivo, esse número só vem crescendo, está crescendo exponencialmente, então está crescendo muito nos últimos anos. Isso também a gente enxerga na sociedade, né? Então, hoje, muito se fala sobre a neurociência, sobre assim, as contribuições também da psicopedagogia e que situações de necessidades específicas são essas, que necessidades são essas. Então, isso hoje muito tem sido falado e tem chegado como demanda para a escola. Sempre existiram casos, né, de alguns diagnósticos, deficiência intelectual, descalculia, dislalia, mas na escola realmente isso tem crescido, né? E a gente precisa então ajustar. Eu observava, claro, que esse público existia, mas sem dúvida hoje a chegada deles aqui
é bem maior e a gente deve celebrar isso, porque essa escola é para todos esses públicos, é um direito desses estudantes estarem aqui. A escola nunca está pronta, a escola está sempre se capacitando, se reinventando, inovando, né? E quando a gente fala escola, é a toda a comunidade escolar, todos nós que estamos aqui dentro somos educadores, ou deveríamos ser responsáveis, né, por essa educação que ofertamos enquanto servidores públicos, estamos aqui para servir. Então, e garantir que essa educação chegue de qualidade, especialmente a esse público que precisa. Então, o Instituto Federal, ele é palco de inúmeras lutas de minorias em toda a sua trajetória de criação. E eu penso que é aqui mesmo, então, que a gente deve abraçar a causa da educação inclusiva, porque a gente precisa garantir para esses sujeitos, para essas minorias, sejam minorias linguísticas ou qualquer que sejam elas, a capacidade, a condição de se capacitarem, de aprenderem e de terem uma formação ampla em suas vidas. Então, quer dizer, o IFE deve ser esse lugar que acolhe esse estudante, que se reinventa para poder oferecer o seu melhor a esse público. Então, assim, no meu olhar, no meu entendimento, isso vem crescendo. E é claro que o meu olhar pessoal, o profissional, se modifica com o passar do tempo. Não é o mesmo olhar que eu tenho hoje do que eu tinha aí de 2018, quando eu comecei os projetos, né? Então, tudo isso se transforma. É muito interessante, né? Ano passado a gente teve a 10ª edição da Expo City e teve a roda de conversa, né? Sua, do Rafael também. E eu fiquei bastante assim, encantado em ver os projetos, em ver toda essa adaptação, porque realmente assim, eu também tenho notado essa demanda muito crescente, não só aqui, como em várias outras instituições de ensino, né? E aí é interessante sempre ter e ver que a gente tem os seus projetos, os projetos do Rafael, que traz essa adaptação, que eu acho que é muito o medo de muitos pais é que o filho não tem essa oportunidade, não recebe esse apoio. Então, ver que tem sim um apoio para o filho, o filho tem uma oportunidade de estar aqui, participar de uma aula diferente, de ter toda essa adaptação, acho que é muito interessante, né? E falando um pouco de adaptação, queria que você contasse um pouco como são feitas as adaptações dentro do projeto, né? Você comentou que tem para cego, surdo, tem algum outro grupo também que você trabalha, como é feita essa adaptação, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essas adaptações das aulas para esse público, né? Sim, são adaptações diversas. Então, por exemplo, ao receber um público surdo, por exemplo, num momento bilíngue, trabalhar com ele alguns conteúdos, eu já estou fazendo alguma adaptação, né? Eu posso adaptar um material de apoio, uma apostila, eu posso produzir um jogo, eu posso trazer para ele, durante o momento que ele aprende um certo conteúdo, eu posso trazer mais experimentos do que aquele material que eu tenho tempo, muitas vezes, que eu não teria o tempo possível para oferecer, por exemplo, para a turma de alunos regulares, né? Então, quando o estudante com uma necessidade educacional específica chega, ele mexe muito, tira bastante a gente do comodismo, daquilo que a gente já está acostumado a fazer. Todos temos mais facilidade de aprender por uma via. Pode ser a visual, pode ser a via auditiva. Alguns estudantes aprendem muito escrevendo, outros fazendo. Então, quando a gente chega num projeto de pesquisa para trabalhar determinados conteúdos ou para adaptar alguns cursos, porque os meus projetos têm se pautado muito nessa linha. A gente adaptar alguns cursos de química orgânica, curso de fisicoquímica, para esses estudantes. Então, o que a gente precisa se valer? De possibilidades, diferentes possibilidades, em um momento que seja nosso. Eu preciso que o estudante que esteja comigo, ele também esteja disposto a tentar, né? Então, aqui é um projeto que a gente tem liberdade e tempo para a gente ousar. Todos somos muito aprisionados, né, naquilo que, no currículo, naquilo que a gente precisa entregar como certo dentro do tempo de um ano letivo. E aí os projetos nos permitem ousar um pouquinho mais. Então, a gente pode trazer uma diferente abordagem para conteúdos que o estudante precisa aprender.
E é nessa hora que eu preciso que ele também esteja confortável. Então, muitas vezes, quando eu ofereço um projeto de adaptação de um curso, trago diferentes ferramentas, trago a construção de um portfólio com esse aluno, ou seja, uma coleção de produções que ele vai fazendo sobre um certo tema, que é o tema do projeto, sempre atrelado às disciplinas dele dentro do curso, né? Quando eu trago essas possibilidades, eu preciso de um tempo para isso, né? Então, você colocou algo importantíssimo, que a gente não faz nada sozinho dentro da escola, né? Então, nós, professores, temos tido condições de fazer isso porque a gente está cercado de apoio. E o NAPNE, que é o setor, né, o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, ele é, assim, o cerne desse apoio aqui dentro da escola, né? Então, o NAPNE tem um conjunto de profissionais engajados, extremamente capacitados, que nos ajuda, que ajuda o professor a ter um entendimento do quadro do aluno, de diferentes possibilidades, estratégias que eu posso montar para trabalhar junto com ele. E temos também outros professores que vamos fazendo essa troca, né? Que vamos desenvolvendo projetos paralelos. Então, você citou nomes aqui de colegas, e eu faço questão também de citar o NAPNE por isso, porque somos muitos tentando aprender com os projetos uns dos outros, né? Naquilo que a gente descobre que é uma metodologia mais assertiva, que é uma possibilidade mais eficiente de trabalho, né? Que o estudante se sente mais confortável de desenvolver. Então, isso tudo nos auxilia. Você comentou, você acha que, assim, a gente sabe que esse papel, né, da adaptação, da inclusão, não é só da escola, mas você acredita também, e dos professores, mas você acredita também que seja um papel e um apoio dos próprios alunos, os colegas da sala também têm que ter esse papel de apoiar, de ajudar, de estar contribuindo, de estar ali motivando, incentivando esses alunos que têm essa necessidade especial? Sim, esse é um dever de toda a comunidade escolar, né? Mas quando eu tenho um projeto voltado para a inclusão, esse aluno, assim, ele já foi chamado, ele está bem protagonista nessa situação. Então, você lembrou a Exposit, né? Então, quando a gente tem a Exposit, eu tenho esses mesmos estudantes que são o público-alvo dos projetos que eu desenvolvo, mas a gente tem eles assim de maneira mais ativa, apresentando para os demais, para a comunidade escolar, o que eles fazem, o que eles pesquisam, como eles têm, em conjunto com a equipe do projeto, desenvolvido, né, essas adaptações. Então, você vê que ele tem a chance, pelo menos, de sair daquele lugar onde ele só recebe um comando. Estude isso, desenvolva isso, faça uma tarefa X, e é onde ele vem, senta junto com a gente para tentar pensar soluções, pensar saídas, porque é o próprio estudante que vai contar para a gente esse caminho, né? Então, por exemplo, se é um estudante que de repente eu não posso passar para ele 20, 30 páginas de um livro regular, um livro didático do ensino médio, né? Se essa não é a melhor forma que ele aprende, como é que eu posso oferecer, então, outro tipo de atividade? Então, é ele que vai contar esse caminho, essa trajetória. O que a gente pretende aqui? Que todos os estudantes alcancem, ao final de um certo período, aprendizagem, né? Consigam realizar certas tarefas. Mas a gente precisa pensar na equidade. Então, o que é equidade? Nem todos vão sair do mesmo ponto nessa corrida, nessa trajetória. Então, a gente vai auxiliar aqueles que estão em diferentes pontos, em diferentes momentos. A gente auxilia para que todos consigam percorrer esse caminho de aprendizagem e chegar lá no final, que eles saibam, sim, fazer a montagem do dispositivo eletrônico, consigam realizar a tarefa do curso de eletromecânica. Então, a gente precisa que lá no final eles tenham essa bagagem. Mas a trajetória deles pode ser diferente do que aquilo que a gente está mais acostumado. E não tem problema nenhum nisso, somos todos diversos, né? E para isso, então, a gente precisa escutar esse estudante. Então, ele tem que ser protagonista. Se ele é protagonista, eu preciso também que ele saia um pouco dessa sala de aula e venha comigo trabalhar nesse ambiente, nesse momento que vai ser um pouco mais diferenciado. Tá ficando claro, Paulo? Um pouco o que a gente pretende, mas é uma tarefa de toda a comunidade. Você lembrou, assim, a importância da família. A gente falou muito na escola, e aí eu trouxe o setor, o NAPNE,
que é exclusivo para atender esse estudante. A gente tem falado aqui da necessidade de nós, professores, né, com o tempo, irmos percebendo essas demandas da própria sociedade e a gente ir se adaptando a essa nova realidade que chega, né? Porque eu não posso olhar para trás, para uma formação minha de 20 anos atrás e me perguntar assim, o que eu estudei naquela época, enquanto eu me formava professora, para hoje ter bagagem para ministrar aula para esses estudantes. Na verdade, a formação do professor também é contínua, né? Então, a gente vai aprendendo durante esse percurso. É a praxis, né? A união da teoria com a prática nossa. E você, sim, uma pergunta. Você ainda acredita que tem uma dificuldade muito grande dos alunos ainda, tipo, chegarem num lugar e até encontrarem essa adaptação, até encontrarem, assim, falando num contexto não só desse campus, mas num contexto mais geral. Você acredita que a inclusão ainda é um desafio? Ainda tem esse desafio de chegar à inclusão a esses alunos? Ai, Paulo, muito interessante essa sua pergunta. Realmente, houve um momento que foi uma virada de chave para mim, né? E você sabe que a gente aprende muito, aprende no coletivo. Então, assim, a professora que eu sou hoje, ela vem sendo construída, né? Não sou a mesma professora que há 20 anos atrás. As pessoas que eu convivo hoje são pessoas diferentes, núcleos, momentos, grupos diferentes do que no passado. Então, eu vim aprendendo com muitas pessoas e muitas instituições por onde eu estive, como eu te falei, né? Até chegar aqui. Mas em 2018, a gente tinha uma pedagoga aqui no IFE, ela não está mais conosco, partiu em outros projetos profissionais e pessoais, mas ela foi uma pessoa que mexeu muito com a gente, que nos chamou muito para esse trabalho da inclusão. Coincidiu com um momento particular meu, um momento de vida, né? E aí a gente tem no círculo familiar, no círculo mais próximo, pessoas, né, que eu conheço, que também têm necessidades educacionais específicas e que a gente vê de perto, conhece as lutas também por um outro ângulo, que é o ângulo de fora da escola, e tudo isso mexe com a gente enquanto ser humano. Então, Paulo, enquanto eu via essa luta e conhecia um pouco mais desse universo no meu ponto de vida pessoal, aqui dentro da escola, essa pessoa também, que eu tenho um carinho enorme por lembrar dela, me ensinou muito, que foi a Elionai, ela também trazia para a gente essa convocação. Pessoal, vamos, a gente tem que fazer, a gente tem que receber os estudantes, a gente precisa adaptar. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Essa chamada dessa colega. E ela me ensinou muito, e aí eu penso, Paulo, que por mais que eu tentasse já percebi a presença desse público, mas ainda não tinha feito nenhum trabalho assim de forma próxima a esse público. Então foi com ela mesmo que aconteceu essa virada de chave. Para mim fica aqui já o registro da minha gratidão eterna. E aí, assim, você tem visto algum impacto? Você tem visto como os alunos, após participarem, né, terem essa participação ativa nos projetos, se eles têm tido impacto, né, se tem impactado e se eles têm mudado a visão deles após participar, né? Paulo, muito importante essa sua pergunta, porque em qualquer instituição de ensino e também dentro dos nossos projetos, quando a gente foca no comportamento, no aluno, é interessante também conhecer os egressos, né? Então, o que eles vão fazer depois que passaram por essa instituição, depois que pertenceram a esse projeto? Onde eles estão, o que estão desenvolvendo, e para eles poderem falar desse impacto, né? Eu tenho muita curiosidade, muito interesse em saber sobre isso. Quem sabe futuramente a gente vai ter, né, uma fala mais potente até dos próprios egressos que passaram pelo projeto. Mas o que eu, enquanto professora, percebo, em primeiro lugar, é assim, uma alegria, uma satisfação de estar ali, um pertencimento. Então, eles, de fato, entendem que são ativos, engrenagens ativas, pessoas importantes dentro desse projeto. Mas então, Paulo, o que é importante é que a gente observe o engajamento dos alunos, né? Então, eles têm interesse nas decisões do projeto. Então, o que a gente vai construir junto? O que a gente vai testar? Por que caminho a gente vai junto? Então, eles, de fato, se sentem pertencentes ao projeto e tomam decisões junto com a gente. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um jogo de tabuleiro com eles para trabalhar um determinado assunto que eles estudam e que eles testaram e a gente foi aprimorando em umas 3 versões o jogo com a ajuda deles. Então, eles percebem onde
pode haver superação, aperfeiçoamento, melhoria. E aí, então, eles ajudam a desenvolver os materiais, ajudam a testar, ajudam a validar. Então, eles percebem o quanto eles são ativos. Isso cria neles essa alegria, essa satisfação de fazer parte, né? Já aconteceu de outros professores oferecerem também minicursos, oficinas para esse público e depois darem o seguinte retorno: olha que bacana, eu fui ensinar algo e o aluno já veio com uma bagagem porque trabalhou isso com você no projeto e foi bom porque a gente pôde seguir dali. Então, quer dizer, o aluno já chegava com conhecimento, chegava com bagagem para aproveitar o que aquela oficina que o professor estava oferecendo tinha de novo, tinha de novidade. Então, você vê que é um aluno que tem essa satisfação de dizer, não, olha, isso aqui já pesquisei, isso aqui já aprendi, consigo fazer, consigo desenvolver. Então, eles têm uma autoestima elevada, eles gostam de estar aqui e se sentem muito incluídos com os colegas, com os bolsistas também que fazem parte do projeto. Então, Paulo, para mim esse é o impacto mais direto. E é claro que se você está trilhando, percorrendo um caminho de adaptação, de desenvolvimento de materiais, buscando atender necessidades específicas, tudo isso é um desafio, né? Mas se você está envolvido e o estudante está participando ativamente com você, se um caminho não foi legal, você não está obtendo sucesso por essa via, você vai tentar por outra. E aí a gente tem mais tempo e mais chance de garantir qualidade naquilo que você está querendo desenvolver com eles, né? Então, eu acho que essa satisfação do aluno é o que mais me impacta. E eu acredito que o impacto também não venha só para esses alunos, mas também venha assim para você como professora, para os outros professores que vêm, para a comunidade local, na comunidade escolar, eles também veem esse impacto. E você tem visto isso, né, creio eu, né? Eu queria assim, que você contasse se tem alguma experiência de algum impacto que você teve ou de ver algum colega, alguém da comunidade que teve esse impacto fora os alunos, né? De também estar ali e acompanhando assim e eu acredito que seja algo assim, você fica feliz com o aluno, você sorri com ele, né? Então, assim, querendo ou não, é uma conquista, uma vitória. Então, assim, tem algum impacto que você teve, ou algum colega, alguém da comunidade teve que, assim, você teve, assim, que mudou a sua visão, né? Que fez você perceber que o projeto não impacta só os alunos, mas também impacta a comunidade. Podem existir momentos mais específicos, vamos dizer, momentos de culminância, onde a gente observa esse impacto em todos os envolvidos, né, na comunidade escolar. E eu fico realmente muito feliz quando eu vejo que um projeto que se propôs a estudar, por exemplo, a necessidade específica de surdos, de cegos, de estudantes com transtorno do déficit de atenção, do espectro autista, que eles conseguiram superar várias dificuldades de aprendizagem e que a gente conseguiu construir caminhos com eles. Então, é lógico que isso me deixa feliz. Por quê? Porque o objetivo era garantir uma educação de qualidade. E se a gente observa que o estudante ganha conhecimento, ganha postura crítica, ganha formação, se torna um sujeito ativo, então, você vê que alcançou os objetivos dos projetos, né? Os colegas no entorno se movimentando, aprendendo junto, né? Então, como você trouxe essa palavra, isso gera mesmo uma enorme satisfação. Então, existem os momentos de culminância. Quando a gente vai, por exemplo, para eventos nossos e mostra o que a gente está fazendo e troca ideia com as pessoas. Quando a gente vai também para outras instituições, já participamos de eventos, por exemplo, na UFRJ, na UENF, e a gente troca com essas outras instituições, qual tem sido a experiência deles, como tem sido a nossa. Mas existe também aquele impacto que a gente vai sentindo no todo dia, entendeu? Então, existe também aquele estudante que chegava aqui e tinha dúvidas, né? Ai, como que vai ser isso? Será que eu vou aprender mesmo? Será que eu vou participar das decisões, das discussões? Que história é essa que estão querendo trazer com esse projeto? E aí eles vêm e percebem que é real o que a gente está propondo, né? Então, tem essa superação ali que é do todo dia em sala de aula, que é de você trazer
uma proposta hoje que está vinculada ao que você desenvolveu na semana anterior ou no mês anterior, e ele conseguir fazer a união de todos esses tempos, de todos esses assuntos, de conseguir extrapolar para algumas disciplinas, é claro, que são mais afins. Então, esse também é um impacto, essa também é um crescimento que a gente vê ali, no todo dia, mas que não deve ser desvalorizado, sabe? Então, eu respondi a sua pergunta, Paulo. Com certeza, né? E a gente, sim, né? O tempo é um pouquinho curto, né? Por mim, gostaria de ouvir por horas aqui. Eu gosto bastante dos projetos, assim, dos projetos de química, de falar de inclusão, tudo. E aí, sim, para a gente finalizar, né? Eu gostaria que você desse um conselho para não só os professores que estão aqui, mas quem tem o desejo de virar professor, tudo, de como contribuir, de como ajudar, né? Nesse crescimento aí de demanda que tem tido, né? Como você disse, acaba sendo exponencial, né? Muito interessante a sua pergunta, porque você lembrou que essa é uma demanda, esse é um trabalho que está posto, é um direito desses estudantes estarem aqui. Então, recebê-los e a gente pensar, trabalhar nas adaptações necessárias, isso é um dever, né? Já que eles têm esse direito, a gente tem esse dever de se dedicar a isso. É um trabalho construído junto com a comunidade escolar, a gente já falou isso agora mesmo, né? Não é feito sozinho. Precisa ter engajamento, precisa ter seriedade, precisa ter continuidade, precisa ter, então, vários setores, precisa ter uma direção que apoia, que enxerga que essa é a sua... É aquilo que você está se envolvendo e valorizar junto com você o seu trabalho dentro da escola. Então, isso aqui no IFE a gente tem, isso é muito bom, porque dá um grande estímulo ao nosso trabalho. E para nós professores, acho que vale a gente pensar assim que é o momento mesmo da gente se aproximar do público, desses estudantes com necessidades educacionais específicas. Eu vejo que não adianta a gente achar que vai abrir uma caixinha e dizer, tá aqui, ó, essa é a resposta correta para adaptação para esse estudante. Não, ele precisa ser visto, ele precisa ser entendido, eu preciso ter um tempo com ele, conhecê-lo, ter uma proximidade para entender o nível de adaptação que ele requer, para a gente minimamente tentar contemplar isso. Então, eu vejo que não é uma descoberta assim que a gente vai fazer em casa, sozinho, em planejamento. Na verdade, é uma vivência que é muito junta, que deve ser construída com várias pessoas dentro dessa escola, dentro dessa comunidade escolar. E é um momento também assim para a gente ousar fazer diferente, ousar fazer assim de uma forma talvez menos trivial, com consciência, lógico, né? Mas então, assim, avaliando todos os benefícios e riscos da escolha de uma ou outra metodologia, de um ou outro percurso, mas é o momento também da gente pensar que é possível desenvolver caminhos novos, muito junto ali, de mãos dadas com esse público. É isso, eu agradeço muito que você aceitou o convite de estar aqui e, assim, gostei bastante do pouco momento que a gente teve aqui, né, de poder aprender. E fico extremamente grato, realmente, de você ter vindo aqui. Paulo, sou eu que agradeço. Parabéns pelo seu projeto. Importantíssimo divulgar os projetos de ciências do campus. Espero que todos que assistam entendam um pouco mais do que a gente vive aqui e entendam que a gente tem o tripé ensino, pesquisa e extensão ativos dentro dessa escola, né? Então, é preciso fazer os três com qualidade. A sala de aula é muito importante, a pesquisa também é muito importante, assim como as atividades extensionistas, né? Voltadas, então, para a comunidade como um todo. A gente não pode esquecer esse tripé. Faz parte, né, desse tempo de qualidade que a gente passa aqui dentro do trabalho que a gente oferece. Então, que bom, eu espero que quem está chegando, quem já faz parte da comunidade, possa conhecer um pouco mais. Somos diversos, somos muitos, cada um com uma linha, cada um atacando uma frente, né, de pesquisa. E sou eu que agradeço esse momento aqui com você, tá? Sucesso no seu projeto. Tchau, tchau. É isso, gente. Ficamos com esse episódio. E fiquem atentos, porque o próximo a gente vai falar de mulheres na engenharia, que é um episódio que
Ó, vai ficar muito bom. É isso, gente. Agradeço que vocês tiraram aí uns minutinhos para assistir a gente. E fica aí com o próximo episódio, que vai sair já já.